Graças, Maurício, muy amable. De nada. Está começando a reunião, tá? Não, só para... Olá, sim? E aí, meus amigos, podemos começar? Isso, podemos começar. Eu vou dar uma boas-vindas a todos. Tony, bom dia a todos. Reinaldo Jacobi, muito bem. Bom dia, Sérgio Miranda, que entraram por último. A mais uma reunião do CTC virtual. Agradecer ao Tony por ter aceito o convite do Reinaldo para participar de mais essa reunião, a 32ª reunião do CTC virtual. É um prazer bastante grande em receber todos vocês aqui. Hoje vamos receber o Tony e, em primeira mão, queira já aceitar nossas desculpas pelas grafias erradas do seu sobrenome. Acho que nós não fomos Normal. os primeiros. E queria deixar consignado aqui, o Tony é um filatelista que dispensa apresentações e tudo mais. Hoje participa do Conselho Consultivo da SPP, por ter sido ex-presidente, e vai fazer uma apresentação para nós a respeito de um tema bastante sensível aí, e na história geral Não, uma mundial. parte. Ele é o que manda no Olha dinheiro. só quem que está chegando aí atrás do Tony. É o Reinaldo, é o Basílio. Basílio. Ele não é só do conselho, ele manda no dinheiro aqui, viu? Que não tem. É? Tá. E é o homem que tem a caneta na mão aí e responsável pela grana. Muito bem. Vai falar hoje sobre uma coleção... Oi, desculpe. Não, dois Reinaldo. comentários rapidinho. Primeiro, sábado passado foi aniversário do Tony, então parabéns do CTC com um atraso de uma semana. E segundo, para variar, é a maior concentração de Reinaldo por metro quadrado, né? Então, os três aqui hoje. De novo. Para completar. Já Tony, entrou? Também tá aqui. eu deixo... Oi, desculpa. Eu deixo você à vontade para começar assim que você tiver em condições e pode compartilhar a tela e dar início à sua apresentação. Beleza, meus amigos. Desculpem as falhas, mas aí eu tenho dois assistentes aqui que vão me ajudar, né? Não, eu vou, compartilhar a tela, né? Mas a gente... antes de mais nada, né? Agradecer de novo ao convite do CTC, apesar a gente conseguiu conciliar as agendas, né? Porque temos evento aqui na SPP. E vamos sempre poder colaborar quando os amigos precisarem, né? Hoje eu estou com a camiseta do CTC de novo, mostrando que eu ganhei quando eu fui lá em Campinas. Naquela época, as reuniões do CTC eram num lugar belíssimo, né? Nos Correios. O Miguel também já demos palestra lá. Muito legal. Esperamos que um dia a gente consiga voltar de novo a fazer as coisas presenciais. Enquanto isso, vamos fazer na forma virtual mesmo. Vamos compartilhar a tela aqui, meus amigos. Não, não é isso, não, né, Miguel? Não, peraí. Calma. Eu falei que vai ter dificuldades. Compartilhar a tela. É isso. Agora vamos colocar ela no... Espera, deixa eu colocar aqui em cima, subir, né? Peraí. Só um minuto. 5 horas. Claro. Beleza. Tá ok? Muito bem, meu pessoal. Na verdade, aqui, nós vamos conversar, é mais bate-papo, gente. Eu acabei escaneando toda a coleção, né? Colocando aqui toda a coleção. A gente vai correr por ela, e se tiver alguém que queira perguntar alguma coisa, questionar, vamos interrompendo e conversando. Não tem problema nenhum. Deixa eu me localizar aqui. Agradecer de novo ao CTC. Estamos aí para colaborar. Essa coleção é um tema que eu gosto muito, né? Durante muitos anos eu fiquei juntando material dentro das minhas áreas de pesquisa da filatelia, que são ocupações, guerras, e juntei um volume muito grande de material de Segunda Guerra Mundial. E eu sempre gostei. Vocês estão me ouvindo? Agora sim. Entrou alguma coisa aqui no meio, tinha saído o som.
Então, eu juntei bastante material sobre Segunda Guerra Mundial, sobre censuras, e foi um dos motivos que eu resolvi montar essa coleção, né? Sobre correspondência de campos de prisioneiros. E vamos começar pela definição. O que é um prisioneiro? Prisioneiro de guerra é uma pessoa, seja combatente ou não combatente, que é mantido sob custódia pelo inimigo durante ou imediatamente depois de um conflito armado. E a Segunda Guerra Mundial foi um dos conflitos que mais teve prisioneiros. Não estou conseguindo mudar de tela. Deixa eu ver aqui por quê. Ah, foi. Houve dois tipos de prisioneiros, os civis e os militares. Ambos foram tratados da forma similar, né? Mas os prisioneiros, eu separei por quê? Porque nós temos correspondências de origens diferentes, tanto de origens de campos militares, como de origens de campos de prisioneiros civis, né? Isso aqui tudo vai estar disponibilizado, né? Não vou ficar lendo tudo. Oi? Então, aqui o Sil me perguntou. Normalmente os prisioneiros de guerra são conhecidos como Prisoner of War ou KGF em alemão. Isso em alemão. Kriegsgefangene. Prisioneiro de guerra. Com o início da guerra, em 39, a maioria dos prisioneiros foram tomados pelos alemães. Eles avançaram pela Polônia, pelos países europeus. Então, a maior parte, no início da guerra, são de prisioneiros de países conquistados pelos alemães. Depois, com o desenrolar da guerra, aí você começa a ter prisioneiros italianos no norte da África, depois prisioneiros alemães, e no final das contas, tem prisioneiro de todo lado, seja dos lados dos aliados ou do lado do eixo, né? E por que eu coloquei aqui, né, o nome da coleção? A correspondência oriunda dos prisioneiros de guerra ou destinados a eles era a única forma que se tinha de comunicação com seus entes e, portanto, o único fio de esperança de tempos melhores. O que me atrai muito nessa coleção, nesse tipo de material, é o fato de que o material passou por circunstâncias terríveis, ou seja, guerra, prisões, ser enviado de um lugar para o outro, tem correspondência que levava mais de um ano para chegar no seu destino. As correspondências enviadas para os prisioneiros de guerra também são difíceis, por quê? Numa situação onde você não tinha quase nada, às vezes vivendo em condições completamente insalubres, a pessoa ainda conseguia guardar a carta dos seus entes queridos, e ela sobreviveu à guerra e depois chegou na nossa mão, né? Então, todas essas correspondências, elas carregam, para mim, uma carga emocional muito grande. Não são simplesmente pedaços de papel. Elas têm uma história. Muitas delas a gente consegue ler ou traduzir, né, para entender, e você entra no drama daquelas pessoas que passaram por aqueles momentos terríveis, né? E chegaram até nós. Esse é o ponto. Por isso, muitas delas vão estar, a maioria está judiada, está sofrida. Dificilmente você vai ver uma carta perfeita, um documento perfeito. Por quê? Pelas próprias circunstâncias. Essa coleção eu dividi em algumas etapas: correspondências de prisioneiros civis e correspondências de prisioneiros militares. As de civis têm a subdivisão: campos de concentração, campos de trabalho, prisões e guetos. E a de militares, durante a guerra, correspondências enviadas através da Cruz Vermelha e após guerra. Quando chegar na pós-guerra, eu vou fazer uma observação aí de uma avaliação da minha coleção na última exposição. Correspondências, campos de concentrações. Não sei se vai estar a imagem muito boa. Acho que dá para ver, né? Miguel, tem como aumentar aqui? Só para eu... Não tem. Só... Passou. Eu queria aumentar essa tela. Coloca no modo exibição. A tua tá pequena, mas lá, ó. Ah, lá tá bom. Ah, beleza. Só tá vendo a tela. Se colocar na exibição, aumenta. Colocar em exibição? Espera aí, deixa eu ver. Ativar.
Não, tá bom. Bom, vamos lá. Se vocês tiverem... Eu queria algumas coisas melhorar aqui. Então. Ah, tá. Ah, não, aí tá subindo, né? Ah, tá. Beleza. Não, eu tô me achando aqui. Que eu não tô em casa, é um pouco mais difícil. Eu coloquei exemplos de diversos campos de concentração. Espera aí. Oh, meu Deus. Aí. De diversos campos de concentração. E o que importa aqui são os impressos diferentes, né? Foram, principalmente os alemães, eles tiveram eles são organizados, né? Isso a gente não pode negar. Eles tiveram uma série de impressos para cada campo. Então, isso que é o legal de colecionar. Não é só o campo de concentração, mas os impressos dentro de cada campo. Detalhes interessantes nessa peça. O selo aqui não existe. Por quê? Ele foi arrancado pela censura do campo, que está aqui embaixo, para verificar se existia informações escritas atrás do selo. Então, isso aí provavelmente descobriram em determinado momento e passou a ser uma certa diretriz. Então, muita correspondência de campos de concentração, nós vamos ver o selo arrancado. Em alguns casos, sim. Se tivesse, eles matavam o cara mais rápido. Não. Mas esse era o motivo que arrancava o selo. Olha, é uma coisa interessante, né? Nunca pensei nisso. Você pode tirar e recolocar ele, colar de novo, né? Como a gente fazia com o selo grego para ver o verso, para ver que tipo de selo que é, né? Isso que dá para fazer. Então, aqui temos Dachau, outro tipo de correspondência de Dachau também com selo arrancado. Outro tipo de empréstimo, né? Dachau 3K, esse daqui. Outra Dachau, esse aqui, vamos lá, aumentar aqui para eu poder... Alemanha. O legal esse é o meu campo de estudo, né? Quando você pega um documento, você pode verificar várias coisas. Ele era de Dachau, o impresso era de Dachau, mas era de um subcampo, campo de Hallstatten. E aí você verifica, ele foi riscado em cima, você verifica pelos carimbos e você vai atrás da história do campo, né? Isso aqui tudo vai ficar para depois, para vocês verem. Auschwitz, campo mais famoso, né? Os maiores campos de concentração. Campo de extermínio, como meu amigo aqui, Miguel, falou, terrível, mas existem muitas correspondências do campo de Auschwitz, por ser um dos maiores, e também ser um campo de trabalho, tem muita correspondência dele. Outras duas correspondências de Auschwitz, deixa eu aumentar aqui. Auschwitz, tá? Os dois são, uma com selo e outra sem selo, o selo arrancado. Agora vem Auschwitz-Birkenau. Esse aqui eu coloquei separado. Pera, vou voltar. Essa eu coloquei separado, por quê? Birkenau foi um campo de extermínio. Por ser um campo de extermínio, você não vai ter correspondências, pelo menos eu nunca encontrei, de prisioneiros. Então, eu só consegui arrumar correspondência de oficiais alemães. Essa é uma carta de um oficial da SS, de 44, e saída do campo de Monowitz, né, do subcampo de Monowitz, de Auschwitz-Monowitz. Peraí, só um minutinho. Pagava correspondência, Tony? Oi? Oficial pagava correspondência? Porque era uma carta enviada como uma carta comum, não era um Feldpost nesse caso. Eu tinha pulado a página, isso aqui é Birkenau. Vamos colocar aqui. Birkenau era um campo de extermínio. Esse oficial, esse alemão, SS, subtenente, enviou a carta para Leipzig. Então, foi uma carta normal, não foi uma carta Feldpost. Por isso que ele pagou o porte. Carta normal. Carta circulada normalmente pelo correio normal. E a gente só identifica a gente só sabe que é de Birkenau porque ele escreveu aqui atrás, Auschwitz-Birkenau. Então, a gente consegue identificar. São cartas muito difíceis, eu nunca tinha visto, né?
Quer dizer. Uma outra coisa que eu estava falando aqui com o Miguel. Esse material todo, eu gosto dele porque eu não comprei ele pronto. Nenhuma dessas cartas eu fui num comerciante e encontrei. Eu fui garimpando. E o legal é você garimpar, ver os envelopes naquelas caixinhas ou na internet e tentar identificar as informações do envelope. Às vezes você compra uma coisa que o vendedor não tinha noção. Vendeu como se fosse uma carta normal, mas a informação dela estava aqui no verso e passa a ser uma carta, um item histórico e raro. Oi? Vou voltar um pouquinho. Esse carimbo é de Auschwitz. Quer ver? Oh, peraí, só um minutinho. O carimbo é Auschwitz. Está escrito Auschwitz Oberheim. Né? É o carimbo de saída de lá. As correspondências saíam por esse, normalmente é esse carimbo, né? Normalmente. Mas você identifica pelo campo que ele estava trabalhando. Ele escreveu aqui, Birkenau. E Birkenau é o campo de extermínio. É um subcampo, mas era de extermínio. Mesma coisa Monowitz, que é um outro campo de extermínio. Também. É um outro campo de extermínio que eu arrumei correspondência de SS também. Monowitz, está aqui a identificação. Vamos para frente. As minhas vistas aqui não estão... Desculpa, gente, é que as minhas vistas não estão me ajudando. Vou ter que olhar um pouquinho. Buchenwald. Foi um grande campo de concentração, tem muitos subcampos. Buchenwald teve N subcampos, cerca de 40, 45 subcampos. Tem muita correspondência e as identificações dos subcampos também. Mesma coisa, Buchenwald, os dois subcampos diferentes. Tipos de correspondência, você tem envelope, você tem impresso, tem inteiros, tem vários tipos de correspondências. Outra, esse é um impresso inteiro, né? Ele é aberto, né? Também de um outro subcampo. Mauthausen, vamos aqui aumentar um pouquinho, pera. Gente do céu. Aqui também o selo arrancado. Esse aqui é Mauthausen, Gusen. Tá difícil. Hein? Mauthausen, Gusen. Censura. Esse aqui, por exemplo, esse do lado aqui está escrito censura. Tem o nome do... Era para o censor ter assinado. Às vezes, o censor era para ter assinado. Às vezes está no verso a assinatura, porque ele tinha carimbo na frente e muitas vezes no verso, onde está o texto escrito, né? Mesma coisa aqui. Tem a assinatura. Aqui você vê a assinatura do censor no meio do envelope. Esse aqui tem de Mauthausen, só que de um outro subcampo. Eu vou colocar aqui que esse tem para Boêmia e Morávia. Isso. Aqui está aqui. St. Jorgen é um outro subcampo. Então, você usava os impressos do campo principal com a identificação do subcampo. São campos menores, né? Mauthausen, mesma coisa. Neuengamme, que é um campo... Também tinha um campo feminino aqui próximo. Hamburgo, Neuengamme. Está vendo o carimbo de censura em cima? É o carimbo azul, com a assinatura do censor. Buchwalds. Aqui um outro tipo de documento que você também pode utilizar para você identificar o campo, né? Às vezes você não tem uma correspondência, desculpa, você não encontra a correspondência, eu encontrei isso daqui. Por enquanto não tem dúvida. Se alguém tiver dúvida, é só falar, gente, pelo amor de Deus. Esse é um bilhete de expedição de encomenda. É encomenda, né? E a gente identifica ele, eu identifiquei ele, que ele foi enviado aqui pelo destinatário, né? Para onde iria o pacote.
bloco 21 do campo de Flossenburg. KL quer dizer campo de concentração. Concentration Lager. Campo de concentração. E também é um documento postal, circulou pelos Correios. Ele tem selo na frente, às vezes no verso, para dar o porte de pagamento do pacote, né? Aqui, saindo um pouquinho dos campos de concentração alemães, temos um dos campos mais terríveis que teve. Ele não é muito conhecido, mas é também terrível. Por quê? Eram os croatas que tinham esse campo de concentração e é onde ficavam presos os sérvios. E croata e sérvio tinham uma rixa muito grande. Os croatas fizeram praticamente uma limpeza étnica na região onde eles estavam atuando com aquele governo a favor dos alemães, né? Nesses campos de Jasenovac e Stara Gradiška, mais de 700 mil sérvios foram mortos. Eram praticamente campos de extermínio. Também não é correspondência de prisioneiro. Apesar de estar aqui escrito o nome do campo aqui, desses dois campos, são correspondências de pessoas que trabalhavam lá ou de prisioneiros com status melhor, né? Porque era um campo de extermínio, então você não tinha correspondência. A pessoa entrava lá para ser morta, não para ficar mandando carta. Campos de trabalho. Os nazistas, para alimentar a máquina de guerra deles, logo no começo, e também porque eles tinham um grande número de prisioneiros, começaram a recrutar e enviar os prisioneiros para campos de trabalho forçado, seja para normalmente para o esforço de guerra, né? Mas muitas empresas alemãs, para não dizer a totalidade delas, se utilizaram de mão de obra de prisioneiros, mão de obra escrava. Quem assistiu a lista de Schindler tem uma noção de como funcionava isso. Aqui também, o ponto legal é como identificar esse material, né? Porque você não tem... você vai identificar de duas formas. Não existem impressos para isso, né? Se o remetente escreveu da onde ele está mandando a carta, aqui está escrito campo de trabalho, em alemão, né? Então, vocês sabem que ele veio de um campo de trabalho, depois você identifica o campo de trabalho por aqui. Porque o destinatário, nesse caso, foram para a Hungria, né? Mas é legal quem tem cartas de Segunda Guerra, da época da Segunda Guerra Mundial, enviadas da Alemanha, verificar se elas foram enviadas por trabalhadores forçados, né? É que a gente identifica assim. Ou então, algumas delas têm um carimbo, que nem aqui. Aqui temos um carimbo de um campo de trabalho, de uma empresa. Isso. E aqui embaixo, a mesma coisa, né? Também para está escrito aqui, Lager 44, 12/1, barracão 12/1. Então, você tinha um lugar, Lager é campo de trabalho, né? E aí você identifica para onde ele ia e você até pode chegar no campo de trabalho, ou na empresa que se utilizava daquela mão de obra. Aqui, mesma coisa. Aqui nós temos uma carta enviada para Siemens, empresa mundialmente conhecida e famosa, mas durante a época da guerra, ela tinha dentro da empresa um campo de trabalho, tá aqui, Lager, Germanisches Lager, um campo de trabalho forçado, dentro da Siemens. Tudo doido, né? Os caras exploravam mesmo, pessoal, não tinha dó, não. Seja por falta de escrúpulos, seja por necessidade mesmo, porque os operários alemães estavam servindo, né? Você tinha que repor essa mão de obra com mão de obra escrava. Né? Aqui, mesma coisa, a gente identifica o documento pelo endereço. Esse é um campo de trabalho de Drut, que fica em Braunschweig. Aí depois a gente consegue, pelos nomes, a gente consegue descobrir onde eles ficavam, né? Mesma coisa. Um campo de trabalho Itaúcha.
E aqui está escrito Osterberg-Lager, que era um campo de trabalho no oeste, para mão de obra que vinha do oeste, normalmente poloneses, ucranianos, que vinham trabalhar na Alemanha. Correspondência de prisioneiros civis, prisões. Essas são mais difíceis ainda, né? Muito difícil a correspondência, porque prisões eram campos, eram locais de detenção não tão prolongada, né? Opa, aqui errei a colocação. Tem mais esse documento aqui do campo de trabalho. Errei a colocação do título. Esse é legal. Espera aí, eu vou mostrar para vocês. Esses daqui são, na Rússia ocupada, cartão impresso do Departamento de Trabalho de Pskov. Ou seja, eles convocavam os trabalhadores, mandavam esse documento, aqui tem uma frente e um verso, são dois, né? Com o carimbo de Pskov, mandava para as pessoas, convocando as pessoas para comparecerem em determinada data, para depois serem enviadas para a Alemanha para trabalhar. Então, isso era uma convocação de trabalho. Você foi convocado para ir trabalhar, está sendo requisitada a mão de obra local. Aí eles vão trabalhar nos campos de trabalho forçado. Às vezes até ganhava alguma coisa, alguns ganhavam, mas a maioria era levada lá para mão de obra escrava. Prisões, entramos nas prisões. Essa é uma prisão da Gestapo, impresso para a ocorrência da prisão da Gestapo de Breslau. Aqui eu tenho duas cartas com a identificação da prisão de Breslau e um envelope com carimbo. As cartas são muito raras porque o pessoal que caía nas prisões da Gestapo normalmente não saía, né? Infelizmente. Opa! Né? São duas cartas e o envelope. Eu tenho os dois envelopes, né? Mas aqui eu coloquei um para mostrar. Essa é uma outra prisão, essa aqui já não era tão terrível assim. Prisão de St. em Beirut. Também tem a identificação da prisão, está aqui o documento impresso. Não são fáceis de achar. Brum, outra prisão da Gestapo. Em Brum. Aqui um recibo de encomenda postal, também, né, da prisão chama Kleinfestung, Pequena Fortaleza, em Theresienstadt. Dentro de Theresienstadt, do gueto, tinha uma prisão. Tinha um castelo, né, uma pequena fortaleza que virou prisão, né. Correspondência de prisioneiros civis, guetos. Guetos eram locais que eram cercados, era mais fácil de controlar, porque você só tinha que controlar a parte externa, e lá dentro o pessoal se virava, né? Mas não deixava de ser um tipo de prisão. Guetos. Aí tem vários guetos, gente. Aí eu coloquei alguns exemplos, né? Litzmastad, o gueto de Lodz, famoso. Impressos, N tipos de impressos. Também o gueto de Litzmastad, com selo. Aqui já é os poucos selos que nós temos de gueto, né? Mas também foram pouquíssimo tempo de circulação, né? O Miguel também conhece. Esses selinhos. Recibo de encomenda. Você tem o selo na frente, o selo no verso. Enviado para um campo de concentração também. De um gueto de Litzmannstadt para o campo de Flossenburg. Então, imagina, a pessoa vive num gueto, manda para algum parente que está num campo de concentração. Theresienstadt, impressos. Também Tony, Oi, posso fazer uma pergunta de curioso? claro. As cartas que eram enviadas. Não escutei. Está sem som. Eu disse, as cartas que eram enviadas para os prisioneiros de guerra,
não eram destruídas? Me chama a atenção delas terem sido preservadas. Não, não eram destruídas. As pessoas guardavam a carta, podiam guardar. Se eles não fossem exterminados, se eles não fossem mortos, eles ficavam com seus pertences. Muitos saíram depois do final da guerra, conseguiram sobreviver e conseguiram guardar as cartas, levar com eles. Não, não eram destruídas, as cartas eram censuradas. Se ela tivesse alguma coisa mais séria, nem chegava até o destinatário. Mas tanto as cartas para civis, né, nos campos de concentração, como as cartas dos prisioneiros militares, elas eram guardadas. As pessoas podiam guardar elas. Por isso que nós temos esses documentos hoje, né? Não era algo assim que excepcional. São difíceis, são mais raras, principalmente as enviadas para campos de concentração, porque poucos sobreviveram. E as condições nos campos de concentrações, a gente sabe pelos filmes, né? Mal é mal, a pessoa tinha o que comer. Mas muitos consideravam esse documento, essa lembrança dos parentes, né, dos entes queridos, como uma coisa mais importante. Por isso que eram bem guardadas. Por isso que chegaram até os nossos dias, né? Legal, obrigado. Bom, agora entramos em correspondência de prisioneiros militares. Eu separei em 2 pontos: durante a guerra e pós-guerra, né? Vamos começar durante a guerra. Aqui, legal, uma coisa diferente, o famoso navio alemão, o Graf Spee. A guerra começou em 39. 1º de setembro de 39, a Alemanha invadiu a Polônia. Em 39 mesmo, o Graf Spee já tinha saído para o Atlântico Sul para começar uma campanha de torpedeamento dos navios britânicos, na época eram os britânicos, né, que eles estavam combatendo, e ele foi cercado no sul, perto entre o Uruguai e a Argentina, e foi afundado em 39. Era um navio orgulho da Marinha de Guerra alemã, mas ele foi afundado. E os seus, quer dizer, ele teve uma batalha, o navio foi avariado e a própria tripulação depois afundou o navio, né, para não cair na mão dos aliados. Os sobreviventes, eles foram para o Uruguai e logo depois transferidos para a Argentina. Então, podemos até considerar que os primeiros prisioneiros de guerra alemães são os do Graf Spee, durante a guerra. Se a gente for ver em termos históricos, porque naquela época os alemães só estavam ganhando a guerra. Até o início de 40, eles só estavam ganhando, meados de 40. E o pessoal do Graf Spee foi os primeiros prisioneiros alemães de guerra. Eles ficaram internados na Argentina, vivendo uma vida relativamente muito boa. Alguns tentaram fugir, tivemos uma palestra no minha oficina muito boa sobre esse assunto, né, com o maior especialista. Então, a documentação deles, né, essa aqui é uma carta enviada de Serra da Ventana, né, que é um campo de prisioneiros alemães na Argentina. Então, bem bacana, que é um registro dos primeiros prisioneiros alemães. Aí começamos com os prisioneiros, aqui eu coloquei italiano, aí vai ser vários tipos de correspondência, né? Aqui é um prisioneiro italiano, porque logo no começo da guerra a Itália começou a ser derrotada no norte da África e foram centenas de milhares de italianos foram presos pelos britânicos. E aí começou a correspondência ser enviada por eles para casa. Aqui temos cartas de... Eu tenho que aumentar porque eu não estou enxergando. De belgas, cara que está num campo de prisioneiro alemão para a Bélgica. Prisioneiro alemão para a Bélgica. Prisioneiro alemão também para a Bélgica, mas impressos diferentes. Campo, stalag quer dizer campo, né? Stalag diferentes. Outra carta de prisioneiro, outro tipo de impresso. Porque a variedade de documentos, de tipos de impresso é muito grande. E o número de campos é enorme. Se a gente fosse fazer, dá para fazer N coleções só de campos de prisioneiros alemães, campos de prisioneiro inglês, tem um monte de coisa. Aqui são só exemplos. Outro tipo de impresso, esse é o impresso
frente e verso, né, do impresso. Deixa eu ver aqui. Campo para a Sérvia. E aqui, às vezes, você tem a história do campo, né? Tem campos que os prisioneiros foram enviados de um campo para o outro, às vezes você acompanha determinados prisioneiros, que você consegue a correspondência, eles saindo de um campo, indo para o outro, o campo às vezes é renomeado, questão de administrativa, e aí você tem as correspondências em vários períodos. Também para a Sérvia, tipos diferentes de campos e de impressos. Sérvia também, mas de campos diferentes. Stalag 8, aí o Stalag 344, isso aqui é enviado para ele, né? Você tem os impressos, tinha uns impressos que era com resposta, né? Então, o prisioneiro enviava, ele colocava o endereço dele e depois a família enviava para ele, para dentro, para o campo onde ele estava. A separação de campo, esse é o campo de oficiais. Off-lag. Off-lag é campo de oficiais de guerra. Eles eram separados dos campos de soldados normais. Tinha um tratamento um pouco mais diferenciado, melhor. Principalmente se fossem oficiais britânicos, franceses, né? O pessoal do leste sofriam mais. Mais um outro campo de oficiais. Campo de oficiais também, outro campo de oficiais, correspondências diferentes. Deixa eu ver aqui. Campos, esses aqui são italianos. Os italianos, logo que eles perderam o norte da África, eram tantos prisioneiros que o Império Britânico começou a alocar eles em tudo quanto era a colônia deles, né? Longe do teatro da guerra. Esse daqui foi enviado para Bombaim, na Índia. Esse daqui também, Bombaim. Na Índia, também outro campo na Índia. Teve vários campos britânicos na Índia. Esse aqui no Quênia. O italiano foi mandado para um campo de prisioneiros britânico no Quênia, na África. Foram espalhados para tudo quanto era lugar. Também no Quênia, um campo no Quênia. Outros campos, né, diferentes. Aqui no Egito. O Egito quase chegou a ser tomado pelo Afrika Korps. Eles chegaram até a fronteira, mas foram derrotados. E aí os britânicos, que estavam naquela época tomando conta do Egito militarmente, né, montaram vários campos de prisioneiros lá, vários. Então temos aqui correspondência do campo 307, do campo 306. E tem estudo sobre isso, né? Campo 313, quantos prisioneiros teve lá, quantos passaram por lá, campo 309. É um outro capítulo, né? Dá para fazer uma coleção só desses campos. Agora, campos na Inglaterra. Esse prisioneiro foi enviado para a Inglaterra, estava na Escócia, na Berkshire, na Grã-Bretanha. Esse daqui também. Não, esse aqui estava no Egito. Também no Egito. Detido no Egito. Prisioneiro italiano detido no Egito. É legal porque você tem, assim, muita coisa para você estudar no envelope, né? Tipos de etiquetas, carimbo de sensores, por onde ele passou. Isso aqui é na Escócia, né? Estava na Escócia.
dupla censura nesse caso. Foi censurado quando saiu do campo de prisioneiros lá na Escócia e quando chegou na Itália, foi novamente censurado pela censura italiana. Campo de prisioneiro, aí você vê os impressos, né, estão escritos nas 3 línguas, é para a Itália, de um campo de prisioneiros na Grã-Bretanha. Mesma coisa, campo de prisioneiro na Grã-Bretanha, campo de prisioneiro na Grã-Bretanha. Depois vou mostrar para você, citar, só na Grã-Bretanha teve registrados 1000 e poucos campos de prisioneiros. Nem todos chegaram a ficar ativos, receberem prisioneiros, mas para vocês terem uma ideia do número deles, né? Pelo menos existem os registros de 1000 e pouquinhos campos. Campo de prisioneiro. Nos Estados Unidos, também muitos prisioneiros. Nos Estados Unidos teve 175 campos e 511 subcampos. Mais quase 500 mil de prisioneiros de guerra foram enviados para os Estados Unidos. Prisioneiro italiano nos Estados Unidos, carta para a Itália. De um outro campo americano, também para a Itália, com censura americana, censura italiana. Também, mesma coisa, campos diferenciados. Isso. Isso aqui, esse prisioneiro estava na Austrália, um italiano que foi enviado para a Austrália. A Austrália teve pouquíssimos campos de prisioneiros. Então, esse é um deles. A correspondência da Austrália, de campo de prisioneiros da Austrália, não são fáceis, não. Chegamos nos nossos amiguinhos japoneses também. Campo de prisioneiro japonês, no Japão. Britânicos, né? Soldado britânico, num campo japonês. Nesse caso, campo de Fukuoka, número 2. Correspondência da Inglaterra, esse é um inteiro, né? Inteiro, né? Pré-franqueado, né? Inteiro postal, enviado para um prisioneiro britânico na Alemanha. Esse é o caso que o Macedo tinha falado, né? O cara recebeu a correspondência e guardou ela e voltou com ela para casa. Legal. Isso aqui é uma pecinha também bacana pela história triste dela, né? Aqui é um navio de guerra britânico chamado Repulse. No final de 41, ele foi atacado pelos japoneses, afundou em 20 minutos, morreram 500 pessoas, mas mais de 1000 sobreviveram. Foram resgatados pelo resto da frota britânica e foram levados para Singapura. Né? Em 10/12, o navio foi afundado, foram levados para Singapura. Logo que eles chegaram, Singapura foi atacada, e Singapura se rendeu no dia 15/2. E aí eles foram espalhados por diversos campos de prisioneiros, na Malásia, Burma, todo o Oriente Próximo, né? Então, aqui é uma correspondência para um marinheiro desse navio, que ele estava num campo de prisioneiros depois no Japão. Aqui vem as correspondências de prisioneiros militares que não chegaram aos seus destinatários, né? Algumas foram devolvidas, que eu escrevi aqui, com temido carimbo, notificando a triste notícia do que ocorreu, né? Não é entregue pelo motivo declarado. O destinatário foi feito, nesse caso, a correspondência foi enviada para um soldado, mas foi devolvida porque ele foi reportado como prisioneiro de guerra. Então, foi devolvida para o remetente. Não se sabia aonde ele estava. Aqui, a de baixo é mais terrível, porque o prisioneiro faleceu e foi dado como morto, e a correspondência foi devolvida. Ele estava trabalhando num campo de... ele estava num campo de prisioneiros de guerra, militares, né? Muitas correspondências para prisioneiros, quando você não sabia aonde ele estava, ou você sabia, mas era mais fácil, você não tinha uma comunicação direta
dos correios para aquele lugar eram enviadas através da Cruz Vermelha. A Cruz Vermelha transportou milhões de correspondências nesse período, né? Então, a pessoa enviava a carta para o comitê da Cruz Vermelha em Genebra, e esse comitê redirecionava a carta, quando ela sabia onde estava o prisioneiro, né, ela tentava descobrir, enviava a carta depois para o prisioneiro de guerra. Então, normalmente você enviava a carta para lá, pedindo informações ou já pedindo para que fosse encaminhada para o prisioneiro, né, a correspondência. Então, tem de vários locais. Aqui, documentos, também através da Cruz Vermelha. Nesse caso, são da ilha ocupada pelos alemães, da ilha de Guernsey, da ilha de Guernsey. É um documento, a pessoa enviava para quem queria, só que ia através da Cruz Vermelha. Aí vinha a Cruz Vermelha na França, depois na Suíça, chegava na pessoa, a pessoa respondia, depois voltava para o remetente. Essa correspondência é legal, ela tem uma marca de censura de química aqui, né, para verificar se tinha algum texto escrito com tinta invisível. E, se você ver aqui as datas, ela saiu de Guernsey no dia 3/7 de 42. Foi para Genebra, depois para Berlim, tem um monte de carimbos, e chegou finalmente em 43, em 30 de setembro de 43, 1 ano e 2 meses depois. Então, rodou, né? Aqui temos os carimbos da Cruz Vermelha, etc. Outro tipo de impresso da Cruz Vermelha. Desculpa aí. Outro tipo de impresso da Cruz Vermelha, né? Carimbo janela, envelope com janela. Informações, buscando informações de prisioneiro de guerra que estavam nos Estados Unidos. Cartão de notificação de captura de prisioneiro de guerra. Então, aqui, quando a pessoa ficava, ela mandava através da Cruz Vermelha a notificação que ele estava preso, esse prisioneiro, esse Antônio Marta, enviou a notificação que ele estava preso nesse campo, no campo 310, no Egito. Mandava para a família dele através da Cruz Vermelha. Mesma coisa. Cartão usado somente para notificação de captura, né, de prisão. Prisioneiro tal, informando para a família onde ele estava, para, a partir daí, a correspondência ser endereçada para ele no campo, onde ele estava detido. Outro tipo de impresso, também da mesma forma, captura de prisioneiro italiano de guerra, enviado para o Comitê da Cruz Vermelha em Genebra, que ia encaminhar para a família dele. Idem dos Estados Unidos, as Forças Armadas Americanas. Mesmo tipo de impresso, são 2 impressos, né? Eu tenho 2, né? Coloquei a frente e o verso deles com todas as informações da pessoa, né? Data de nascimento, o ranking, onde ele nasceu, onde ele está, e a partir daí começar a família a ter contato com ele. Esse é russo, através do correio russo, através da Cruz Vermelha, né? Mas é da Rússia. Notificação de prisioneiro. Esse é o prisioneiro alemão. Ele está no campo número tal na Rússia, nos confins da Sibéria. E aqui ele mandou a resposta, né? Ele identificou onde ele estava, só que o destinatário aqui nunca respondeu para ele, ou seja, não usou esse impresso para responder para ele. Por que será? Dúvida. Será que o destinatário também já tinha desapareceu e aí não pode responder? As perguntas que ficam, né? Que nunca serão respondidas. Também, mesma coisa, documentação através da Cruz Vermelha, da Rússia, aqui da Sérvia. Esse é mais complicado. É complicado assim, porque os prisioneiros alemães na Sérvia tiveram uma taxa de mortalidade de 40%, né? A maioria não voltou. Tanto na Sérvia como na Rússia, o povo não voltou.
correspondência após a guerra. Aqui, eu também criei esse capítulo, porque logo que terminou a guerra, quer dizer, os aliados venceram, a maioria dos prisioneiros ocidentais, eles foram liberados rapidamente, que estavam nos campos de prisioneiros alemães. Foram todos libertados, voltaram para sua casa, seja nos campos de concentração, seja nos campos de prisioneiro. Os prisioneiros do eixo, que estavam nas prisões aliadas, levaram mais tempo para serem devolvidos para os seus países de origem, seja a Itália, os da Itália foram mais rápidos, mas os alemães levaram mais tempo. Na Inglaterra e nos Estados Unidos, chegamos até 46, 47, para eles serem devolvidos. Na Rússia, chegaram até 53. Então, aqui são correspondências enviadas de prisioneiros depois da guerra, né? Depois que a guerra terminou, mantendo contato com seus familiares. Vamos ver, ampliar aqui. Prisioneiro de guerra estava na Inglaterra em 47, mandando para casa, né? Para a Alemanha. E aqui, mesma coisa, também em 47, mandando para a Alemanha, na zona francesa. Aqui, de cima era a zona britânica e aqui, zona francesa. Mesma coisa. Pessoal, em 46, da França. Guerra Francesa. Enviado em 47. Eram os últimos prisioneiros que ainda estavam para ser liberados, né? Aqui da Inglaterra também, em 47, para a Alemanha. Aqui é o verso do documento, né, com a identificação do campo. Impresso em 46, esse aqui dos Estados Unidos. E esse daqui é o Estado, Macedo. Essa é uma carta enviada da Alemanha, da zona de ocupação aliada, para um prisioneiro alemão nos Estados Unidos, né? Cartinha toda amassada, judiada, mas chegou até as nossas mãos. Legal. E aqui também nós tivemos prisioneiros alemães dentro da Alemanha, que os aliados mantiveram eles dentro da Alemanha, né? Então, essa é uma carta enviada de Munique para Dachau, que era o campo de concentração, que depois virou campo de prisioneiros alemães. Mesma coisa aqui, de um russo da Polônia, do campo de prisioneiro da Polônia, para a Alemanha. Também outro documento de campo de prisioneiros da Polônia, também de prisioneiros alemães, né? Bem bacana esses, difíceis. Difícil porque sobrou pouca gente, eles não prenderam poucas pessoas, né? A maioria eles, quando os russos chegaram, a maioria eles eliminaram, né? Então não teve tantos caras presos. E aqui os famosos prisioneiros alemães que se renderam para os russos, né? Com a derrota do exército nazista, 70 e poucos mil prisioneiros alemães foram levados para desfilar lá em Moscou. Desses, menos de 5 mil voltaram para casa, né? E eles foram sendo liberados aos poucos, a partir de 46, 47, até chegar no final em 50 e pouco, né? Eu tenho algumas correspondências de 48, também aqui de 47, são exemplos. E, finalmente, aqui é a última carta que eu tenho, né? Opa. Que eu considero o último prisioneiro de guerra alemão. O último não, o penúltimo. O último que emitiu correspondências. Porque o outro, eu não conheço nenhuma carta, porque ele estava incomunicável na prisão de Spandau, é o Hermann Hesse. Certo, Miguel? Ele ficou incomunicável até morrer, acho que em 91, 92 ele morreu. Esse outro aqui, esse oficial alemão, desculpa, gente, esse oficial alemão, Walter Redder, ele comandou alguns massacres na Itália, foi condenado à prisão perpétua, ficou na prisão de Gaeta, ele chegou a ser o único prisioneiro lá durante muitos anos. Mas em 85 ele foi libertado e voltou para casa. Então eu tenho algumas correspondências enviadas dele e para ele, né?
por isso que eu considero o último prisioneiro de guerra, né? Esse aqui eu até recebi uma crítica na última exposição. Os jurados me deram a nota aqui, uma nota um pouco baixa. Uma das observações que eles colocaram falaram que o período que eu abordei foi muito longo, mas eles não se atentaram ao que está escrito no começo da minha apresentação, que essas aqui são correspondências pós-guerra, né? Então, elas ainda fazem parte, a meu ver, da Segunda Guerra Mundial, porque o cara ficou preso da época da guerra, término da guerra, até 85, né? É isso aí, gente. Aqui eu coloquei algumas informações, mas são mínimas, né? De campo, onde a gente pode buscar dados, quem se interessa pelo assunto, tem muita coisa aqui para buscar. Miguel, como que eu faço para entrar no... Eu quero ir para esse negócio aqui. Não, então, não apareceu aqui, peraí, deixa eu compartilhar. Você está compartilhando a tela. Eu quero compartilhar a tela, peraí. Como que eu faço lá, Miguel? Compartilhando você já está. É que isso não é um hiperlink, não sei se entra Não, mas direto. eu tinha aberto ele em outro lugar. Deixa eu ver aqui se eu... Ah, Miguel, como que eu faço aqui para voltar, Miguel? fecha essa e vai na outra. Primeiro compartilhamento. Aí fecha essa, interromper. Interromper o compartilhamento. Isso. Espera aí, eu vou... Agora compartilha. Deixa eu entrar aqui. Aqui. Isso aqui, isso. Isso é Você muito está legal. de mão levantada aí, Tony. Não, opa. Não compartilhou? Sim, Peraí. estou vendo. Estão vendo? Vocês estão vendo? Sim. Tá. Então, esse daqui é muito legal, que o Museu do Holocausto Americano fez. É um trabalho, cada volume desse são quase 1000 páginas. Você pode fazer download de graça e ficar com esses arquivos. Então, é a enciclopédia das enciclopédias sobre esse assunto. Tem quase tudo. Eu e o Miguel temos esse material, né? Que a gente acaba estudando por aí. E tem vários lugares para você procurar informações, né? Mas esse daqui eu coloquei porque é muito legal. Não terminaram. Estão aqui, né? Estão me vendo? Estamos vendo? O Zé Carlos está de mão Sim. levantada aí, Tony. Isso, é. Eu posso fazer uma pergunta? Você quase respondeu o que eu ia perguntar, agora essa última mostra sua aí da enciclopédia. Mas, assim, eu vejo que a sua coleção ela tem um quadro, 5 ou 8, quantos quadros tem? Não, essa aqui, que a gente apresenta, tem 5 quadros, feita de forma didática, né? Isso aqui eu sei que é um erro meu, porque ela tem muita parte descrita, né? Mas é uma coisa que eu comecei assim, né? Se for para subir na coleção, eu tenho que diminuir a parte de texto, né? E colocar mais peças. Mas ela é didática. Tá, deixa eu te perguntar uma coisa. Assim, vamos imaginar que eu, Zé Carlos, Vence Guerra... Bom, eu digo assim, parabéns para você, eu acho que é um estudo assim, fantástico, porque, antes de mais nada, você precisa não só se posicionar na história, mas você precisa se aprofundar nesses documentos históricos e tudo mais. Qual é a sua orientação para uma pessoa? Vamos imaginar eu ou outro que tenha menos intenções, para fazer uma coleção nesse sentido. Eu vi que tem N números de campos de concentração, não só na Inglaterra, mas tem Estados Unidos, então tem correspondência, eu acredito que guardada em caixas aí, muitas. Qual é a sua orientação, assim, em termos gerais? Eu vi que uma já está aí, que é adquirir essa enciclopédia que fala dos campos, para uma pessoa que queira fazer uma coleção nesse sentido. Qual é o foco que ele deve ter? Ele precisa saber línguas, um pouco de línguas, mais um pouco de alemão? Qual que é a sua ideia? Boa pergunta, boa pergunta. Primeiro, paciência. Porque você não arruma esse material na esquina. Nem em comerciante, tem que ter muita paciência. Segundo, ter um pouco de foco, né? Ou fazer... A minha coleção ela é abrangente porque eu peguei o tema inteiro, né? Mas o ideal, para começar, é você definir. Vou fazer campos de concentração. Já é enorme. Ou então vou começar com um campo. Por exemplo, Auschwitz.
Dá para montar uma bela coleção sobre isso. Ou campos de concentração mais abrangente, campo de prisioneiro na Alemanha, campo de prisioneiro na Inglaterra. Definir um foco um pouco menor, né? Para você começar a ter material, buscar material. O material não é comum, apesar de terem sido escritos milhões de correspondências, se você colocar no eBay prisioneiro de guerra, vai aparecer cartas, mas não vai aparecer muitas cartas e com diversidade. Então, tem que ter paciência, aos poucos, e garimpando esse material. Você tendo já a sua meta, você vai correndo atrás do material, né? Juntando o material para depois você fazer um estudo. A parte de línguas, ela é importante, mas hoje você tem ferramentas que auxiliam bastante. Você tem um tradutor automático, você tira uma foto, põe o celular em cima, você consegue traduzir muita coisa, né? É lógico que o que está manuscrito é mais difícil. Tem que ter algumas pequenas noções, mas isso você vai adquirindo com conhecimento, com o tempo, né? Que nem eu mostrei as cartas que no verso está escrito que é um campo de prisioneiros, que é um campo de trabalho. Então, tem que ir atrás, começar a pesquisar isso. Existe muita informação, em inglês menos, em alemão mais. Mas o tradutor é fácil, é mais fácil de ir. Mesmo esses campos todos, na Wikipédia, você não encontra informação deles. Então, você tem que entrar em sites ou em blogs específicos de estudo de história postal alemã, da Segunda Guerra, e aí você consegue levantar mais informações, né? Eu falei de novo, paciência. Garimpar peça, juntar, ir guardando, e aí você vai linkando uma na outra. Não é uma coleção que você monta em 1 ano, 2 anos. Leva tempo. Leva tempo e dinheiro, né? Porque tem peças aí que não são baratas, né? Não é coisa que você encontra na esquina, infelizmente. Infelizmente, tem peças Quanto que tempo são... você demorou para montar? 10 anos, pelo menos. Essa coleção, acho que eu apresentei ela em 2018, 2019, acho que foi. Então, juntando material, quase 20 anos, juntando material, né? Mas eu sou um acumulador, então eu vou juntando material. Aí eu separo por períodos, por exemplo, Segunda Guerra, ocupações, né, por país. Quando eu comecei a ter um volume razoável, aí comecei a ter mais foco na aquisição e na garimpagem desse tipo de material. E aí levou cerca de 10 anos, né? 5 para 10 anos juntando material. Porque não aparece toda hora. Beleza? Beleza, obrigado. Mais alguma pergunta, alguma dúvida? Que a gente traduz alguma coisa? Porque, às vezes, algumas cartas eu pego e faço que nem o Shen faz, né? O nosso amigo Shen. Ele traduz as cartas para saber o que era, do que se tratava, do que o assunto falava, né? É lógico que são sempre assuntos mais pessoais e sem mostrar a real situação que a pessoa vivia, né? Porque um prisioneiro normalmente não falava, quer dizer, não podia falar das condições que ele estava, né? Então você vê sempre a resposta: não, eu estou bem de saúde, estou disposto, sempre assim, porque senão não ia passar pela censura e também ele não queria deixar a família preocupada, né? Entendi. Você, pelo seu sobrenome, você tem alguma origem familiar europeia? Assim, eu sou grego, né? Então, meus pais são gregos. Só que a nossa família, ela é uma família, como a gente fala assim, que espalhado. O grego normalmente é um cara um povo que viaja muito, né? É imigrante. Do lado do meu pai, a gente está no Egito. A colônia grega no Egito era muito grande. Desde a época do Alexandre, o Grande, né? O Magno, 300 antes de Cristo, até o final dos anos 50, a colônia grega lá era muito forte. Então, mas é colônia grega. Por incrível que pareça, a gente vivia no Egito, mas eram gregos. Tinha escola grega, tinha hospital grego, tinha farmácia grega, padaria grega. A colônia era muito forte, muito grande. Tinha 5 jornais diários em Alexandria na década de 40, gregos, em grego, né? Então, a parte da minha família, do meu pai, de um lado do meu pai,
está lá no Egito há séculos, estava lá no Egito há séculos. A outra parte, do lado da minha avó paterna, ela veio da ilha de Leros, na Grécia, que é a região chamada Dodecanésio. Eu falo que meus avós todos nasceram no Império Otomano, né? E isso é verdade. Nasceram em territórios ocupados pelos turcos, na época Império Otomano, no início do século passado, e depois foram, a gente chama assim, né? Os gregos chamam, foram libertados pela Grécia, né? Nas guerras dos Balcãs de 12, de 13, depois na Guerra de 21, depois em 48. Então, a minha família é toda daquela região, mas com bastante história. Então, isso me levou até esse interesse em correr atrás de documentações ou de provas daquelas regiões, né? Então, eu guardo tudo que é relativo àquela região, porque ele passa a ter uma coisa muito multicultural, né? Como uma outra coleção que eu tinha de Salônica, que é uma cidade grega, que ela foi dominada pelos otomanos, tinha 5 escritórios estrangeiros, escritório inglês, francês, italiano, russo, naquela cidade. Então, isso gera, em termos de filatelia, e a gente faz hoje história postal, muita coisa, muita informação. Onde minha avó nasceu, minha avó paterna nasceu, era Império Otomano. Em 1912, os italianos chegaram, teve a guerra ítalo-turca, de 1912, os italianos dominaram a ilha. Então, você tinha naquela ilha selos do Império Otomano, depois selos dos italianos, e tinha escritório francês também. Depois veio a Segunda Guerra Mundial, aí os alemães ocuparam a ilha. Correio alemão. Os alemães foram expulsos, veio o Correio Britânico, até 48. Depois passou a ser Grécia. Então, você vê num período muito curto, de 40 anos, você tem N administrações postais. Então, gera uma história fantástica em termos de filatelia. Então, isso me atraiu muito, né? Então, foi daí que eu comecei a me interessar cada vez mais por história postal. Legal, obrigado aí. Só um minutinho. Fala, Jacob. Sim. O Jacó aqui está falando que é interessante, voltando à coleção, que teve campos de prisioneiros na Alemanha, que eram, que nem Dachau, que era um campo de concentração. Durante a guerra, os nazistas prendiam os seus opositores. Quando os americanos libertaram o campo, ele passou a ser usado como campo de prisioneiros de alemães. O Roberto Pires está com a mão levantada. Fala, Roberto. Ô, Tony, eu queria Desbloquear. Ô, Tony, eu queria registrar assim, meus parabéns. Adorei a apresentação. Não sabia que haviam tantos campos de prisioneiros, campos disso. Sinceramente, para mim parecia que era uma dezena, sei lá, 50 no máximo, e de repente todos esses locais que você foi citando de campos, materiais muito interessantes. Olha, parabéns, viu? Para mim foi uma bela aula, viu? Gostei muito. Gostei muito. Parabéns. Eu estou vendo aqui que foi bem rapidinho, né? Eu corri um pouco, mas é que o material é um pouco repetitivo, mas ele vai ficar à disposição de vocês. Quem tiver dúvida ou quiser alguma informação complementar, é só me falar, a gente conversa, né? Mas o campo é muito vasto, é muito vasto. Nós tivemos campo de prisioneiro praticamente no mundo todo. Quando os japoneses tomaram o Sudeste Asiático, eles abriram campo em todo lugar. Tinha campo na Birmânia, na Tailândia, em Taiwan, na Coreia, na China. Então, é um campo vastíssimo. Só que, normalmente, de novo, existe a dificuldade de identificação do material por causa da língua, né? Você conseguir decifrar os carimbos e tudo mais, e a pesquisa. Mas é isso que é interessante na filatelia, né? Não, se tivesse tudo mastigado, não tinha graça nenhuma. Você tem que pegar as peças. Tem peças que às vezes você fica anos até descobrir a informação dela, ou então que nem na minha outra coleção que eu tenho de campos de prisioneiros alemães no Japão, na Primeira Guerra Mundial, a informação só existe na Alemanha. Mesmo no Japão, eles têm pouca coisa. Na Alemanha tem muita coisa, mas a informação também não está disponível. Ou então está disponível uma publicação que foi feita em 40, em 48, 58, e como você vai achar ela? Não é fácil. Então, você
Até a hora que você encontra, né? Recentemente eu consegui um livro lá na Alemanha que fala sobre esses campos, que tem as marcas postais, uma pessoa já fez um estudo, né? Falei, beleza, mas demorou muito para eu conseguir esse livro. Aí eu vou usar as informações dele para complementar aquelas que eu não tenho na coleção. É assim que vai indo, né? Olha, muito bom, viu? E bom que você vai disponibilizar, que eu quero ler aqueles comentários seus, sabe, com mais carinho assim, tem bastante Ah, coisa que você observou lá. Olha, bacana demais, cara. Muito bom. Que belo trabalho, viu? Puxa vida, parabéns. beleza. Tony, só um feedback importante para você, independente aí da plateia da SPP, a audiência toda aqui, no caso aqui no momento, são 16 pessoas, que para os nossos virtuais é bastante, se manteve 100% constante desde o início, ou seja, nem aquelas pequenas oscilações que a gente costuma ter, houve. Todo mundo que entrou ficou, tal foi a atratividade da palestra. Beleza, e de novo, quem tiver alguma dúvida ou quiserem depois, qualquer hora, falarmos sobre um assunto específico ou uma parte específica da coleção ou desse assunto, a gente volta a falar de novo, não tem problema nenhum. Você me autoriza eu salvar em PDF, disponibilizar junto com as Eu te imagens? mandei por e-mail, Isso, eu posso salvá-la em PDF e disponibilizar, então. claro. Agradeço. A informação é essa, né? Ela está aí, né? Lógico, é um trabalho que foi feito, né, de pesquisa, mas a gente disponibiliza. E reforçando de novo a importância dos clubes, né? Estamos aqui com o CTC e com a SPP, das pessoas participarem dos clubes, porque os clubes eles são a fonte primária aonde a informação vai ficar. Então, o pessoal que está aqui todo assistindo e tudo, fica sempre o convite para participarem dos clubes, ajudarem a manter os clubes vivos para que eles possam continuar divulgando a filatelia. Porque clube só sobrevive se alguém estiver ajudando, pagando anuidade, contribuindo, seja com trabalho, com publicações, para a gente poder manter isso vivo, né? Senão vai ficar tudo, quando a gente se for, se perde tudo, cara. Isso é uma tristeza. Corretíssimo. Opa. Não sei se todos conseguem ver aí. Sim, Sim. Eu vou aproveitar enquanto o pessoal se inspira para fazer perguntas e passar para você o certificado. Aí está correto o seu nome agora. Padrão novo, hein? Padrão novo de certificado. Isso. E você receberá por e-mail, está programado para as 12 horas, tá no seu e-mail cadastrado. E deixar aqui o nosso agradecimento e sempre o pessoal participando bastante, o pessoal da SPP principalmente. E aqui fica um convite aí àqueles que ainda não fizeram para que façam aí uma palestra aqui no CTC Virtual. Nós estamos aí, vamos completar 3 anos, essa é a 32ª reunião virtual que a gente faz, e nós vamos ter ainda agora em novembro mais uma, que seria a 33ª. Então, assim, é algo que está perpetuando. Nós não somos os pioneiros, a SPP é a pioneira nisso, junto com a FEBRAF, nessas reuniões virtuais e tudo mais. Queria agradecer, então, aí, mais uma vez, a sua disponibilidade aí em fazer com a gente aí, tá? Muito obrigado aí. obrigado, Zé. Perguntas? Agradeço. Deixa eu só fazer mais um comentário. Você colocou agora o boletim, o diploma, eu vi a data. Como o conhecimento vai levando a gente até um monte de informações. Hoje é dia 28 de outubro. É feriado na Grécia hoje, apesar de ser sábado, mas é um dia de feriado. Hoje, na Grécia, é o dia do não. Assim conhecido na Grécia, né? Em grego, orchi. O que aconteceu nesse dia 28 de outubro, em 1940? Já que estamos falando da Segunda Guerra Mundial, né? De madrugada, 1h30 da manhã, bateram na porta do primeiro-ministro da Grécia, o embaixador italiano, com uma petição pedindo um monte de coisas para a Grécia. Estávamos no meados a guerra já tinha começado, né? Mas os alemães estavam invadindo um monte de lugares e os italianos queriam mostrar serviço. Aí eles pediram, em outras palavras, que a Grécia abrisse suas fronteiras para as tropas italianas passarem, né?
Era mais ou menos isso. E o primeiro-ministro grego respondeu com uma simples palavra, a gente chama em grego lacônico, né? Os espartanos, era bem curto e grosso. Não. E às 4 horas da manhã começou a invasão italiana no norte da Grécia, no nordeste da Grécia, na região que minha avó e minha mãe nasceu, né? A aldeia da minha mãe, a aldeia do meu avô, ela fica a 5 quilômetros, não dá 5 quilômetros, 3 quilômetros da fronteira. Não dá isso, não. Dá 2 quilômetros da fronteira albanesa. A da minha avó fica a uns 15 quilômetros. Foi o primeiro lugar que as tropas italianas entraram, né? Mas a Grécia conseguiu resistir, fez uma defesa vigorosa da fronteira, e onde levou o atraso da invasão russa, da invasão da Rússia pelas tropas alemãs, né? Mas isso é outra história, isso é para outro dia, né? Mas só lembrando da data 28 de outubro. Bom, pessoal, se alguém tiver mais alguma pergunta, estamos à disposição. Não? Bom, da minha parte, quer falar alguma coisa, Reinaldo, Zizo? Não, só agradecer ao Tony o tempo e o compartilhamento dos ensinamentos. Muito obrigado. Beleza, estamos aí para isso. Legal. Se ninguém tem mais nada a Contem comentar, conosco. Quem quiser isso. participar do nosso leilão hoje, às 2 horas da tarde, a gente vai fazer o Aí. nosso leilãozinho. Precisamos faturar, precisamos vender, pagar as Antônio. contas. Tônio, Oi, Walter. eu queria saber por que Igor Crispim. Ah, não, é que a nossa tela aqui fica no nome dele. É coisa de... Eu achei que era o seu. Não, é que eu estou na SPP, então ele Porque sempre abre a tela. eu vi o diploma do Zé Carlos com o seu nome e falei, ué, mas então tem alguma coisa aqui. Não, é que é para enganar o povo, para os Parabéns, cobradores viu, ir atrás dele. pela grande aula de história aí da Segunda Guerra na minha juventude, meu pai me contava muitas coisas da Segunda Guerra, tudo mais. E muito pela aula de filateria que você nos proporcionou aí, que nos enche de orgulho e de alegria. Parabéns. Obrigado. Eu acho que a filatelia, né, ela é conhecimento. E realmente a gente tem que correr atrás das informações, né, atrás da história. Eu gosto muito, né? Eu gosto muito de história. Então, Como é que é a música grega? oi? A história da música grega? Música grega, Como é que ela é? você começa desde a época do Píndaro e vai, ela é muito antiga. Vai Né? longe, Então, né? vai longe, vai longe. Estou com vontade de colocar a música grega na minha coleção de instrumentos. Você vai ter várias fases, né? A fase clássica, a Grécia Antiga, depois a fase Isso. cristã. Essa Né? parte eu já tenho na coleção. Então, a música bizantina, que é, Isso. em termos de religião, ela criou uma certa tendência, né? Principalmente na igreja oriental, né? Igreja ortodoxa, Não tem influência otomana, não, né? nada. Nada, né? Não, eu não vou falar que nada, porque eu, como grego, vou falar que nada, mas aquela região é tudo misturado. A nossa comida, a gente fala que é comida grega. Por exemplo, o churrasquinho grego, a gente chama de churrasquinho grego. Os turcos falam que é deles. Nas ruas de São Paulo. Nas ruas de São Paulo. Então, é uma mistura. Então, é complicado. Aquela parte do Oriente Médio, você tem uma integração muito grande, porque os territórios que hoje são a Turquia eram gregos. A Grécia teve colônias no Egito, no Líbano, na Síria. Da mesma forma, Então, troca de informações culturais é muito grande. Então, eu te pergunto porque o meu avô, o pai do meu pai, veio dessa região otomana, né? Maluf, né? sim, mas ele veio da Síria ou do Líbano, né? Ele veio do Líbano, como o Líbano não emitia passaporte, passava pela Turquia, veio como turco, Então, mas ele é de origem otomana. mas é que nem eu te falei, os meus avós nasceram no Império Otomano. Sim. Então, os documentos deles originais eram do Império Otomano. Mas logo depois que a gente reconquistou, teve a liberdade dos territórios, mas eles são etnicamente gregos. Mesma coisa o seu avô. Ele é etnicamente libanês ou sírio, dependendo da região. Isso. Então, o fato mas você chegava aqui no Brasil, todo mundo chamava, é turco. É turco, é mascate, cacete, né? é turco, vai abrir lojinha, né? Mas faz parte. Mas isso é história, né? Felizmente, estamos num país
que existe uma tolerância ainda grande, né? Então, a gente conseguiu aqui conviver, mesmo sendo de origens diferentes, quem de São Paulo conhece o Bom Retiro, há 25, há Sim. 40 anos, 50 anos atrás, hoje Ah. não, porque veio muito pessoal do Oriente, né? Coreano, etc. Mas naquela época, 50 anos atrás, era só pessoal do Líbano, Síria, Israel, judeus que não eram de Israel, tinham vindo da Europa, gregos, era isso. E a gente vivia em paz. Tem uma história que o turco tem 3 categorias, né? Quando ele é pobre, ele é turco. Quando ele fica mais ou menos que nem o Azizo, ele é libanês. E quando ele fica rico, que nem eu, ele é árabe. Ah, então, beleza. É. É isso aí. Parabéns, Toninho. Grande abraço. Beleza, gente. Bem conhecê-lo. Realmente. Cadê? Zé, O Zé sumiu? Caiu? pode ter caído. Pode ter caído. Bom, pode ser você, Macedo. Não, muito obrigado por toda a atenção, obrigado mais uma vez pelo tempo, pelo conhecimento, obrigado à SPP sempre presente. Eu acho que isso é a parte importante. Obrigado aí, Miguelzão, de estar sempre junto. Feliz de ver que já está meio serelepe aí correndo. Depois eu compartilho o filme do acidente que eu tenho aqui. Não, Então, não compartilha. tudo entre amigos. Tá bom, gente. Não, muito Beleza. obrigado. E leilão da SPP daqui a pouco, e todo mundo participando. Por favor. Vou lá, porque eu preciso de dinheiro para pagar os parafusos aqui da perna. Falou, gente. Meu e-mail tá aí, qualquer dúvida é só você, a gente fala. Ó, Igor, Não, mas Tchau. apareceu, mas não. Gente, Apareceu. tudo bom? apareceu a Margarida. Tô aqui. Ah, Muito bem. Levando a esposa para passear um pouquinho antes que eu possa